Estamos de volta e no dia em que o Brasil completa 189 anos de independência, milhares de pessoas se reuniram no centro de Curitiba para acompanhar o tradicional desfile cívico. Na manhã gelada, a temperatura mínima registrada foi de 10 graus, mas mesmo com chuva, a população não desanimou. A comemoração teve presença de autoridades. O desfile começou por volta das 9 horas da manhã. O desfile de chuva. O mau tempo não foi problema para muita gente. Ali na Avenida Cândido de Abreu, que contou com a presença de mais de 6 mil pessoas desfilando e 8 mil pessoas acompanhando, mesmo debaixo de chuva. Vamos conferir. O desfile começou por volta das 9 horas da manhã e, segundo a Polícia Militar, atraiu um público de mais de 8 mil pessoas, mesmo debaixo de chuva. O mau tempo não foi problema para muita gente acostumada a ver o desfile, ou para quem estava ansioso em ver algum familiar passando pela avenida. E o meu filho vai desfilar agora. Tem que vir, né? A família inteira, policial rodoviário, da aeronáutica, da polícia militar, todos. Ficou firme aí no estado. No palanque oficial, dezenas de autoridades prestigiaram o evento. Todos ressaltaram a importância das comemorações da Semana da Pátria para a consolidação da liberdade e democracia no Brasil. A gente sempre está comemorando a independência do nosso país, é um evento cívico da democracia brasileira e acho que a gente fica muito feliz de estar participando. Todo brasileiro, todo paranaense, todo curitibano precisa comemorar com civismo, sim, a Semana da Pátria, a independência do Brasil. Curitiba, o Paraná, uma vez mais, dá uma demonstração de civismo, de amor à pátria, de patriotismo. O governador Beto Richa chegou pouco antes do início dos desfiles e também elogiou a participação popular na festa da independência, mesmo debaixo de muita chuva e frio. Apesar do tempo um pouco brusco, as pessoas estão aqui prestigiando esse momento, é uma maneira de reverenciar a nossa pátria, cultuar valores tão importantes conquistados ao longo da história, com os valores da liberdade, da independência, valores democráticos que devem ser cultuados e cada vez podemos avançar mais. A primeira parte foi a do desfile cívico, com a participação de dezenas de escolas e entidades. Alegria que contagiou o público nas arquibancadas. É fundamental, tanto para a juventude quanto para as novas e velhas gerações, preservar a nossa história, conhecer um pouco da nossa história. E esse desfile é um momento cívico importante. Depois foi iniciado o desfile militar. 4 mil soldados do Exército, Marinha e Aeronáutica percorreram a Avenida Cândido de Abreu. 25 carros blindados e outras 20 viaturas foram utilizados no evento. A Polícia Militar contou com um efetivo de aproximadamente 800 homens, incluindo policiais, bombeiros e integrantes do Colégio Militar. O desfile foi encerrado com a passagem da cavalaria, sempre um grande atrativo para o público, e também com o hino da independência. A gente pode dizer que a maior riqueza da pátria está sendo valorizada, principalmente pela educação, não há dúvida alguma. Esse é sinal de civismo, nós temos que aprender a respeitar a nossa pátria. E são essas pessoas que fazem o esforço e fazem toda a nossa pátria acontecer de uma forma decente, de uma forma segura. Nós temos que valorizá-los sempre. Então esse momento é um momento muito importante. Além de lembrar a data da nossa independência, nós estamos valorizando quem nos cuida e quem nos protege. Pena que a chuva atrapalhou um pouquinho, mas enfim, as pessoas puderam acompanhar o desfile. Mas como é organizado um evento como esse? Aqui no estúdio eu vou conversar agora sobre a realização desse desfile de 7 de setembro com o chefe da Divisão Administrativa da Casa Militar, Major Marcos Rogério Menegolo. Tudo bem, Major? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. É um trabalho que não começa apenas dias antes do desfile. É um longo trabalho. O senhor me dizia que em março deste ano já começou o planejamento para se fazer o desfile? Exatamente. A partir de março nós começamos os planejamentos, nos reunindo com várias instituições, sejam militares, sejam civis, para que pudéssemos já delinear determinados fatores, né, para a consecução aí não só no dia da independência, mas de toda a Semana da Pátria. Agora, um desfile que reúne quase 7 mil pessoas na avenida, tanto da parte cívica, como escolas, entidades, enfim, grupos de escoteiros que também participaram, como também a parte militar. Como é que é feito para organizar tudo isso? Quer dizer, tem uma pessoa apenas que centraliza essa organização ou é um conjunto de pessoas que faz isso acontecer? Sim, sem dúvida que nós utilizamos as experiências de anos anteriores.
de entidades que participaram, de órgãos militares que participaram dos anos anteriores, e vamos somando e fazendo os contatos e estabelecendo reuniões para que possamos definir os participantes e as missões de cada participante. Agora, com um tempo desse, a chuva, chegaram a pensar em cancelar o desfile? Chega sim a pensar em cancelar, sem dúvida, mas depois de tanto trabalho, tanto tempo de planejamento, deixar de se concluir aquilo que se planejou, realmente fica difícil. Então, nós torcemos bastante para que se parasse essa chuva, né? E foi o que aconteceu, em alguns momentos parou, essa chuva parou, foi o que deu início. E uma vez iniciado, não havia como cancelar. A preocupação era até, inclusive, com a saúde das pessoas, né? Sem Chovendo, dúvida. com frio e tudo mais. Perfeitamente, a saúde das pessoas, antes de tudo, a segurança e a saúde. Mas aqueles que estavam já parados há muito tempo, o melhor mesmo era se mexer, se movimentar e participar do desfile do que voltar, né? E até mesmo ficar frustrado em razão de ir até o local, ter toda essa preparação e não participar. Um dos grandes atrativos de todo o desfile de 7 de setembro, não só aqui em Curitiba, como em várias capitais, é a presença dos tanques do Exército, dos carros blindados. Como é que é feita essa logística? Porque não é um veículo que pode utilizar a rua normalmente em qualquer situação. Como é que é feita essa logística para que todos cheguem ao local? Enfim, há um estudo feito sobre isso, né? Sim, o Exército Brasileiro faz uma ordem de serviço através do seu comandante e seu planejador. E todos esses veículos, eles são preparados devidamente preparados para andar no asfalto, né? Porque no seu dia a dia eles não são para isso, são para andar em qualquer terreno. Então, nesse dia, eles recebem sapatas especiais para não prejudicar o asfalto. Né? E aqueles grandes, como o de hoje, havia um pouco maior, né, sobre uma carreta, realmente evitou-se que ele fizesse o seu movimento diretamente nas vias pavimentadas para que não houvesse prejuízo nesse sentido. Agora, como a gente viu na reportagem também, a cavalaria tradicionalmente encerra o desfile, mas houve um momento, eu estava lá acompanhando, houve um momento de um certo impasse, uma certa apreensão em relação a isso, justamente por causa da chuva, né? O cavalo poderia escorregar, inclusive. O cavalo, ele sofre bastante na chuva, não só em razão de haver a possibilidade de escorregões, pois ele utiliza a ferradura e fica bastante liso no asfalto, mas ele se assusta com certa facilidade devido aos reflexos que a chuva causa no asfalto. Então ele se assusta com maior facilidade. É um animal bastante assustado, na verdade, né? Então tem que tomar esse tipo de cautela. Um animal desse que dispare, ou então que venha a sofrer uma queda, poderá causar também ferimentos no seu cavaleiro. Agora, uma pergunta que eu ouvi de pessoas lá no desfile. Poxa, mas com tanto policial aqui, como é que fica a segurança da cidade? É feita uma escala Sim, a sobre polícia militar trabalha em turnos de serviço. Então, os policiais que estavam no desfile eram policiais que estavam de folga. E, claro, que daí estavam considerar-se que estavam de serviço no momento do desfile. Mas os que estariam no turno de serviço estavam de serviço protegendo a sociedade. Agora, como é que o senhor analisou essa participação popular? Como a gente viu ali, mesmo com chuva, com frio, um tempo realmente que para muita gente era dia de ficar em casa mesmo, mas mesmo assim muita gente saiu de casa para acompanhar o desfile. Esse lado cívico da participação popular. Sim, nós vimos com bastante alegria a participação do público, pois não é normal num dia como esse, de frio e chuva, né, o aparecimento de um público grande, como aconteceu no dia de hoje. Então isso nos deixa felizes vendo que a nossa sociedade ainda participa e tem sentimentos cívicos e patrióticos. É sempre bom ressaltar isso, né? Sem Conhecer dúvida. a história para projetar o seu futuro. Perfeito, exatamente. Tá certo. O que nós tivemos um grande apoio do governador Beto Richa, né, que ele incentivou e nos deu o apoio necessário à consecução das comemorações oficiais do 7 de setembro e toda a Semana da Pátria. Então, realmente, isso nos facilitou bastante todo o planejamento. Tá certo, Major. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite para o senhor. Nós que agradecemos, uma boa noite. E você vai ver depois do intervalo, o feriado leva muita gente ao TRE para fazer o recadastramento biométrico. E mesmo com chuva, muitos turistas foram visitar as cidades históricas do Paraná. Não saia daí, a gente volta já já.